novos testes com a possível terceira faixa da BR-101. O MPF, então, não aceita. Diz que é ruim de qualquer forma esse acostamento proposto para a rodovia BR-101 como terceira faixa aqui no litoral norte. Com base em uma série de pontos considerados desvantajosos pela Arteris, né, a concessionária que explora, né, o pedágio, que administra o trecho da rodovia, a procuradora da República, Rafaela Alberiti, disse que a medida não teria resultados práticos e ainda colocaria em risco a segurança de motoristas e pedestres. Transformar o acostamento da BR-101 em uma terceira faixa, né, entre Balneário Piçarras até Porto Belo, é um pedido, lembremos bem, da Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí, a ANFRE, e a ideia seria adotar essa medida apenas na temporada de verão para desafogar o trânsito na região. Um teste chegou a ser feito em dezembro ano passado, mas os resultados não foram conclusivos, havia ainda baixo movimento. Havia também a expectativa de novos testes, porém antes que eles ocorressem começaram os impasses. O principal deles é que a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, cobra da Arteris um documento técnico garantindo a segurança da operação, que via de regra é proibida, né? Andar pelo acostamento é proibido. A preocupação da corporação é sobre quem irá se responsabilizar em caso de eventuais acidentes. É o Estado ou é a concessionária? O Ministério Público então informou que a Arteris apresentou um estudo técnico apontando as desvantagens da liberação desses trechos. O MPF afirma ainda que a reunião veio à tona e que na reunião que veio à tona que transformar o acostamento em terceira via seria viável apenas em 11 subtrechos de pequena extensão ao longo dos 60 quilômetros propostos pela ANFRE. E aí foram selecionados os pontos que estariam em desvantagem. Vamos ver a argumentação aqui. A largura do acostamento seria insuficiente para a faixa de rolamento. O acostamento não tem estrutura para cargas do tráfego, cargas mais pesadas. A restrição para veículos pesados, grande parte dos veículos na região portuária também teria problemas. A manutenção contínua seria necessária por falta de estrutura do acostamento. A falta de espaços para a circulação do tráfego de pedestres e ciclistas. Isso a gente inclusive selecionou aqui, tivemos ouvintes, né, da Mar Azul comentando isso aqui. Dificuldade operacional para deslocamento de guinchos e de ambulâncias. Esses são os pontos selecionados pela própria Arteris. Claro, né, vamos ser muito sinceros aqui. Claro que a Arteris iria encaminhar um relatório com os pontos de desvantagem, né? Porque uma vez aprovado esse tráfego pelo acostamento, ela teria que fazer um recap de 60 quilômetros, um reforço de base a toque de caixa. Entenderam isso? Claro que vai argumentar. Agora, o Ministério Público, esse sim, levou em conta esses 10 ou 11 pontos. E eles são reais. Por mais que isso seja do interesse da Arteris de argumentar, eles são reais. Eles são reais. Estrutura de acostamento para caminhão pesado, dificuldade, como é que vai passar um guincho, uma ambulância, se estão todas as pistas e mais o acostamento utilizados, né? Circulação de pedestres, moradores de rua, catadores de recicláveis, ciclistas, como é que fica isso? Então tá aí, o MPF em mais um capítulo desta novela, senhor Robert. Novelinha. A questão é o seguinte, né? A gente tem que estar nessa altura do campeonato, 2024, falando em licenciamento ambiental do projeto de quadruplicação da BR-101. Isso que a gente devia estar falando. Não era gambiarra para tentar fugir um pouco do sufoco, não era isso. Era quadruplicação ou aprovação de um novo traçado para uma rodovia BR alternativa aqui mesmo nessa linha do nosso estado. Estão falando nisso? Não. É caro? É astronômico. Mas a gente vai aguentar até quando? Aliás, não estamos mais aguentando, não é? Não estamos. O que a gente viu no Réveillon em Balneário Camboriú foi o colapso do acesso, né? Colapso
insuportável, perigoso. Eu conversei com a professora, doutora e jornalista, colega nossa, Lilian Muneiro, hoje professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ela que fez faculdade aqui com a gente teve aqui um encontro com a Jane Bartolo, colegas nossos de faculdade, agora no final de ano. E a Lilian veio passar a virada em Balneário, onde ela possui também familiares, e ela observou que das 10 da noite, o panorama que ela olhava da janela do apartamento em Balneário, até às 8, né, foi dormir, deu a virada do ano, foi dormir, acordou no outro dia, levantou e olhou na sacada do apartamento, o panorama era o mesmo, estavam lá os mesmos carros. Ela disse, meu Deus, que perigo a gente corre. E se acontece um incêndio, né, um problema de grandes proporções, como é que vai chegar um socorrista, como é que vai entrar um socorrista em Balneário Camboriú? Só de aéreo, né? Mas olha a dificuldade de um resgate nesse sentido. Então, a situação está assustadora, perturbadora. Paralelo a isso, está havendo aí uma intensificação dessas negociações para o Promobis, né, que é essa outra alternativa que a Anfre busca. Inclusive seria interessante, né, Robert, um papo aqui com o Jailon, né, Jailon Cordeiro, para avançar nesse sentido. Mas, e o próprio presidente da Anfre, né, porque esta do acostamento, eu acho, gente, que usando uma expressão popular, está subindo no telhado, não vai rolar. Ainda mais com essa posição do MPF agora.